esse é mais um novo Davi. Tudo legal! E hoje nós vamos falar sobre Star Trek! Agora vamos às informações sobre Star Trek. Star Trek é uma franquia de entretenimento norte-americana criada por Gene Roddenberry. A franquia iniciou-se como uma série de televisão em 1966, originalmente chamada Star Trek. A série você pode perguntar para seu pai, para sua mãe, e eles vão conhecer como Jornada nas Estrelas. No Brasil tinha o título de Jornada nas Estrelas. E essa série é muito conhecida e amada pelos nerds por conter personagens que jamais serão esquecidos, como é o caso do Spock, que é aquele vulcano humano de orelha pontuda, que faz aquele gesto com a mão. Capitão Kirk, o Sulu, o Chekhov, Nikon Uhura. E o Uhura, também tem... Quem mais? O Capitão Pike e muitos outros. E agora vamos começar a falar dos personagens. E a novidade, It Laranja. Vai. Agora vamos. Personagens. Capitão Kirk. Capitão Kirk é o personagem principal da série. Ele era filho de George Kirk. Aí quando o pai morreu, ele foi recrutado para servir a frota estelar. No começo ele era mandão, metido, mas depois começou a valorizar o trabalho em equipe e se tornou um dos melhores capitães que a Federação dos Planetas Unidos teve. E uma informação, ele odiava o Spock. Mas com o tempo eles foram se formando amigos. O próximo personagem é Spock. Spock é um vulcano humano que tem orelhas pontudas e cabelo liso preto. A mãe dele é uma humana, o pai dele é um vulcano, mas ele nasceu mesmo em vulcano. E por isso ele herdou a capacidade de controlar os sentimentos. E também teve muitas outras habilidades de vulcano, como a orelha assim, a inteligência avançada, mas ele também tem traços humanos. Outro personagem é Hikaru Sulu, que é o piloto da nave, que é aquele japonesinho que luta com uma katana. O outro personagem é a Nikon Uhura, que é uma tradutora de línguas alienígenas, e ela está na nave para captar informações alienígenas e outras línguas. Também tem outros personagens como Chekhov, que trabalha também na área de tecnologia. Ele tem origem, acho que é russa, ou sérvia, não sei, e ele fala daquele jeito engraçado. E uma coisa que diverte o público naquele clima assim que você tá esperando para ver o que vai acontecer, e ele diverte você falando de um sotaque muito engraçado. Agora vamos mostrar aqui a imagem do personagem, acho que para muitos é o símbolo de Jornada nas Estrelas, o Spock. Fiquem com a imagem agora. E você viu aí o Spock. Outros personagens que nós não esquecemos de falar são os Klingons, que são um povo que habitam o Império Klingon, né? E eles têm pele avermelhada e tem uns chifres assim, olho verde e usam uma máscara. Eles são conhecidos por seu temperamento instável, eles são muito ferozes e violentos. E eles são os principais vilões da saga Star Trek. E eles sempre estão em rixa com a Federação dos Planetas Unidos. Agora, falando de outro assunto, é sobre o lugar onde eles ficam a maior parte da saga, que é a USS Enterprise. A nave que tem o código NCC 1701. Não, 1701, é isso mesmo. Que é o código da nave. É a USS Enterprise. Que eles passam o maior tempo da série, do filme, dentro dessa nave, que é uma nave muito conhecida, muito da hora. Se você mostrar a imagem para 10 nerds, acho que 9 deles vão reconhecer a nave. É uma nave quase que não tem como, que é uma nave muito fácil de se reconhecer, não tem como se misturar com outras por causa do seu design diferente. Agora vamos lá mostrar a imagem da USS Enterprise. E você viu aí a imagem da USS Enterprise.
Agora, antes que nós esquecemos, vou mostrar a imagem de todos os personagens, ou melhor, os principais, da série antiga, de 1966. Agora fiquem com a imagem. Nós esquecemos de falar dos personagens mais importantes de Star Trek, que é o Leonard McCoy, que é o médico da Enterprise e melhor amigo do Kirk. Durante a saga e o filme ele tem várias participações importantes e é considerado um dos personagens protagonistas da série, fazendo um trio com ele, o Spock e o Kirk. E outra personagem que nós esquecemos é a doutora Carol Marcus, que é especialista em armamentos, e ela aparece na série antiga, tanto como no filme Além da Escuridão. E agora vamos com o... Aposto que você não sabia! O Aposto que você não sabia! É que Roddenberry, o criador de Star Trek, tirou a inspiração de Star Trek em faroestes como Wagon Train, junto com referências ao romance As Viagens de Gulliver, para essa história de aventura chamada Star Trek. Muito interessante. E agora vamos falar do filme de 2013, Além da Escuridão, que eu e meu primo fomos assistir semana retrasada, só que nós não tivemos a oportunidade de fazer o vídeo. Vamos começar falando sobre a história do filme. A história conta a história de vingança de John Harrison tentando se vingar da Frota Estelar. Não se sabe porquê, nem como, nem quando ele teve essa vontade de vingança. Não sabe nem o motivo dessa vingança. Só se sabe que é uma vingança. E ele começa explodindo o central de arquivos, o que faz com que os capitães e primeiros oficiais tenham que se reunir na sede da Federação. Ele ataca e declara guerra à Federação. Aí ele se abriga num planetóide do Império Klingon. E o Império Klingon está em guerra com a Federação. Ou seja, se a nave da Federação for lá resgatá-lo, ou melhor, prendê-lo, os Klingons vão considerar como uma invasão para a guerra. Como um convite para a guerra. Um convite para a guerra. Assim, eles mandam a Enterprise meio que se despachadamente. Aí os integrantes da Enterprise se passam por mineradores, eu não lembro agora, e eles vão atrás do John Harrison. Só que aí dá tudo errado, os Klingons encontram eles, começam um quebra-pau, e o John Harrison aparece lá e começa uma guerra meio cada um por si. Enterprise contra John Harrison contra Klingons. Klingons contra John Harrison contra Enterprise. Não tem, atira em qualquer coisa que se mexe, mais ou menos assim. Só que o John Harrison é tão foda que ele vai lá e derrota todo mundo. E ele era o único que era só ele. E depois ele pergunta quantos mísseis de destruição em massa a Enterprise tem. E eles falam 72. E ninguém sabe o motivo. Ele se rende. Aí ele é mandado para a nave. E aí os acontecimentos vão gerando uma curiosidade para saber qual é o combustível do míssil. Até que se abre e descobre que eram pessoas, e você não entende muito bem. E depois você descobre que essas pessoas eram parceiras do John Harrison, que na verdade se chama Khan, e é uma espécie de super-homem geneticamente modificado. E depois você acha que o Khan, que é o Khan, o John Harrison, vai ser do bem, e que o vilão é o Tenente Marcus. Filho pai da Carol Marcus. Aí você começa a achar que o John Harrison é tipo do anti-herói, mas ele não é do mal. Até que eles entram na nave do Marcus e o safado do John Harrison vai lá e trai o Kirk. Aí você vê, o John Harrison é o vilão. De novo. Aí ele começa uma reviravolta, o Kirk morre, isso mesmo, mas depois ele revive. Isso vocês têm que ver assistindo o filme, que nós não vamos contar como. Aí tem uma batalha, e sabe quem derrota o John Harrison? Ele mesmo. Quem vocês estão pensando? O Spock. Aí eles congelam o John Harrison e tudo fica numa boa. Mas o filme inteiro tem as cenas de ação. O 3D é um dos melhores que eu já vi. O 3D, no começo a gente percebe o 3D na cena do vulcão. Não vou contar detalhes, mas a faísca do vulcão vem no seu olho. Parece que ela está vindo na sua direção. A flecha também dos indígenas do planeta que eles estão indo vem na sua cara. É muito legal. Você até assusta de um 3D tão bom. O 3D é excepcional. A história, os personagens estão melhores ainda do que no 1.
As cenas de ação são Muita ação, raciocínio, muito legal. É uma coisa pensada. E o vilão, um dos melhores vilões, que é um vilão difícil de ser combatido, não é aquele vilão que só fala, mas não é forte. E ele não prefere falar, ele prefere agir, e isso é muito legal. Então o filme, pra mim, recebe nota 10, pra você? Pra mim também nota 10. E não deixem de assistir, Além da Escuridão, Star Trek, nos melhores cinemas. E também veja a sequência que é o Star Trek 1, 2009, que também é um ótimo filme. E acho que foi só, esse Davi tudo legal. Sim. Espero que tenham gostado sobre essas informações sobre Star Trek. E não deixem de assistir este filme. Até a próxima e tchau!